Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a conexão que existe entre ferida da traição e a fascinação espiritual. Como eu já estou falando há um tempo aqui no canal, é muito importante nós trabalharmos o emocional para aprofundar no espiritual. No último vídeo, eu falei sobre a ferida do abandono. Então, quem não assistiu, eu sugiro que assista, mas não é uma obrigação. É se realmente fizer sentido para você. Para começar o entendimento sobre a conexão entre essas duas situações que eu mencionei, é importante relembrar o que aconteceu há muito tempo atrás. Nós estamos falando de bilhões de anos atrás. A Aliança Guardiã nos ensina, nos transmite a informação de que quando os coletivos começaram a cair, um grupo começou a pesquisar essa queda. Quando nós falamos em queda, nós falamos de afastamento do ponto central de união de toda a criação, que é o que nós chamamos de fonte criadora. É a fonte de amor que transborda, que multiplica a vida e que todos nós fazemos parte dessa fonte. Aí já vem um conhecimento de criação integral de escada e esse tema, ele é complexo. Tem uma playlist aqui no canal, a Ciência Keylontica, que explica muitos desses processos. Eu vou colocar aqui também para quem quiser aprofundar. Então, quando nós falamos de coletivos que divagaram, nós estamos falando de seres que habitam o universo harmônico 4, dimensões 10, 11 e 12, que é o universo harmônico do Avatar de Cristo. O Avatar de Cristo é uma identidade que faz parte do processo de criação do degrau de escada. Por isso que os conhecimentos são complementares, é como montar um quebra-cabeça. Então, no canal, nós estamos fazendo isso aqui, tá? Nós estamos montando um quebra-cabeça para você entender qual é o seu caminho interno, para facilitar. Vai facilitar a sua vida. Então, nós temos aqui um grupo que começa a estudar outros grupos. Então, foi instalada uma programação, nós chamamos jogo da culpa, vítima, vitimização, em que existe um algoz, alguém que machuca, existe uma vítima, alguém foi machucado, e um salvador, um herói, alguém externo que precisa ajudar essa vítima, que precisa combater o vilão. E esse grupo, esses três seres, eles coexistem. Um não existe sem o outro. O herói só vai existir porque existe um algoz, porque existe uma vítima. O algoz só vai existir porque existe uma vítima. E assim por diante. Então, é uma forma de alimento externo. O que a Aliança Guardiã nos ensina é que no ponto central de união de toda a criação, que é a fonte, que é um ponto interno, toda a criação, todos os seres podem se reabastecer, se renovar, se biorregenerar através do refluxo, através desse retorno para o centro. Todos os seres que foram criados em conexão com a fonte, com base nos mecanismos crísticos, que é isso que nós chamamos de Cristo. É uma identidade que foi criada nos moldes da fonte. Aí, quando nós queremos, desejamos que alguém nos cure, alguém de fora, nós não estamos nos conectando com a fonte. Esse é o princípio. Esse é um entendimento aqui que pode fazer sentido para você ou não. Por isso que eu falo na maioria dos vídeos aqui no canal. Se questione o que é Deus para você, o que faz sentido, como que funciona a espiritualidade. Procure isso dentro de você. Porque a criação é muito rica e não é uma obrigação acreditar.
Ninguém é dono da verdade absoluta. Essas informações começam a chegar e com o passar do tempo, algumas teorias a gente vai deixando para trás. E vão chegando novas teorias. E novas técnicas de cura. E uma nova forma de enxergar a vida. Que isso é o que nós chamamos de evolução. Então, tá tudo certo você pensar diferente, né? Já começa por aí. Então, nós temos já um entendimento do que aconteceu lá atrás, segundo a Aliança Guardiã. Sobre divagar, né? Sobre se afastar. Esse se afastar é uma perda de consciência. Quanto mais próximos ao interno, que é o que nós chamamos de divino feminino, mais próximos ao interno, mas, aqui tem um mas, que é importante, em conexão com o masculino também, nesse vídeo vai ficar mais claro isso, mais próximo a esse centro, em união com o masculino, mais consciência nós temos. Quanto mais afastados, maior a perda de consciência, maior o esquecimento de quem nós somos. É isso que nós chamamos de divagar também, é perder a consciência. Às vezes nós podemos perceber isso como o subconsciente e o inconsciente é muito simbólico. Nós podemos perceber isso como estar bêbado, sabe? Você não está conseguindo enxergar direito. Tem uma distorção. É como se fosse esse estado alterado da consciência. Bêbado. Às vezes nós percebemos desse jeito. Então, vamos agora falar sobre a ferida da traição. A ferida da traição é uma extensão da ferida do abandono. Aqui já entra o estudo da programação. Então, dependendo da ferida que você tem, na profundidade, você vai ter mais programas, como se fossem caracteres do programa. Você tem mais caracteres ou menos. Você tem mais crenças rodando ou menos crenças, ou mais ou menos. Um misto de várias programações, que nós temos 5 feridas emocionais. Então, pode ter um misto dessas 5, umas mais, outras menos. É algo que você autoavalia. E até dentro da terapia, é importante o terapeuta dar apoio para a pessoa encontrar a própria programação, as programações. E isso pode ser um pouco mais complicado do que falar, olha, você tem essa e essa programação. Que é o que você vai entender também durante esse vídeo. Então, a ferida da traição é uma extensão da ferida do abandono. Então, quem tem ferida do abandono, pode ser que não tenha ferida da traição. Mas quem tem a ferida da traição, tem a ferida do abandono. Ela está camuflada. Por quê? A ferida do abandono nos traz uma sensação de abandono mesmo, de fragilidade, de desamparo, de inferioridade, de incapacidade. Eu não consigo fazer isso aqui, eu preciso que alguém faça para mim. E fica à espera do externo. Estou à espera que a minha mãe faça, o meu pai faça, que o amor que eu quero receber seja dado por um parceiro, por um marido, por uma esposa. Aí muitas vezes a pessoa não consegue enxergar um relacionamento abusivo, tem dificuldades e isso realmente é dolorido, que a pessoa está passando por situações ali, às vezes de humilhação, e ela quer consertar a pessoa, a máscara, e nem é o ser real, tá? Quando nós falamos da programação, é o ego ferido, é máscara, não é o ser real. Não é o ser crístico, é a nossa alma, a nossa essência. É a máscara. Então, a nossa máscara não consegue enxergar o relacionamento abusivo e fica ali. Muitas vezes, se fazendo de mais frágil ainda, para a pessoa ter dó, para a pessoa falar assim, nossa, é uma vítima, deixa eu cuidar, ela precisa de mim, eu não posso abandonar. É a nossa máscara, tá?
Não é o nosso ser real, isso é importante. Então, algumas pessoas não querem aceitar essa dependência. Começa a sentir o abandono e fala assim: não, eu não quero, eu sou forte. Eu sou forte e eu vou fazer tudo sozinho. Eu vou resolver, eu não quero depender de ninguém. Aí vai para o outro extremo. Então, nós temos duas faces da mesma moeda: a superioridade e a inferioridade. A superioridade é como se viesse uma breve lembrança da força que nós temos de superação. Mas como a dor, ainda existe dor do abandono, a dor que a pessoa não quer reconhecer, não quer aceitar, não quer acolher, tem resistência, a pessoa vivencia na sua forma extrema como arrogância, orgulho, prepotência. Ela se vê mais forte que os demais. Começa a se ver como especial. Não é que nós não sejamos especiais, todos nós somos especiais. Mas nesse caso é assim, eu sou especial e o outro não. E até enxergar certas situações como: eu estou passando por isso aqui, eu fui abandonado porque eu sou especial. Eu estou aqui para curar essa família, eu estou aqui para libertar essa família. Eu sou o salvador, eles são as vítimas. Meus antepassados são as vítimas, eu sou o salvador, eu sou especial. Mas tudo o quê? O medo de rendição, o medo de se render e ser abusado e ser deixado para trás, enfim. A ferida da traição, ela está conectada à energia sexual, que é uma energia de criação. A ferida do abandono está relacionado à energia oposta à nossa glândula sexual. Então, se eu tenho um corpo feminino, está relacionado à minha energia masculina. Mas não é algo relacionado ao meu pai, por exemplo. É a projeção que eu faço do meu masculino no meu pai. É uma projeção. Por conta da concepção. Tá? Nós estamos falando no momento que o bebê é formado, então tem ali uma doação de material e o bebê humano, especificamente, demora mais tempo para amadurecer. Então, tem todo o processo de dependência do bebê extrema. Vou usar esse termo aqui. Extrema dependência do bebê pela mãe, primeiramente, pelo ventre materno, e depois a dependência dos dois, pai e mãe. Mãe para ensinar o auto-amor e pai para ensinar a lidar com o outro. A lidar com o mundo, a sair para o mundo, a explorar a vida. E como o nosso cérebro demora um tempo para desenvolver, segundo especialistas, nós temos 25 anos, 35 anos. Existem grupos de estudos científicos que falam que o cérebro humano demora 25 anos para amadurecer, que o fim da adolescência é aos 25. E tem especialistas que falam que é aos 35, aos 21, aos 18. Cada grupo estuda de uma forma e, do meu ponto de vista, vai depender do lar da criança. Porque como nós dependemos mais tempo dos nossos genitores, dependendo do que foi, de como foi a nossa infância, naquele momento que nós precisávamos de amparo, e havia muitas brigas, havia violência, havia desprezo, enfim, podem ser várias situações. Neste momento, né, que a pessoa tem
essa época de desamparo vivido de forma traumática, o resultado pode ser tanto esse sentimento de inferioridade que prevalece ou de superioridade. Então, a nossa infância está relacionada a essas feridas. Então, como nós temos aqui uma união entre feminino e masculino, nós temos uma conexão com a energia sexual, energia de criação, e no caso de criação de projetos, de sonhos, do que você quiser, não apenas a energia sexual em si, tá? Nós temos a criação daquilo que nós queremos. Nós temos a energia feminina como o auto-amor, o autocuidado, e a energia masculina como lidar com o outro, expressar isso no mundo. Eu particularmente vejo dessa forma, tanto para homens quanto para mulheres. Eu não vejo uma diferença, que no caso, já é algo particular que você pode pesquisar e seguir outra linha. Porque eu já vi que pode ser, tem profissionais que falam que pode ser trocado. Que o homem aprende a se amar com o pai e aprende a lidar com o mundo com a mãe. No meu ponto de vista, por nós sermos gerados, tanto o homem ou a mulher, dentro do ventre materno, a primeira conexão que nós temos mais profunda é com a mãe. Nós nos vemos conectados ao corpo da mãe, como uma parte dela. E aprender a essa diferenciação de que nós somos seres diferentes da nossa mãe é uma parte, é um processo de auto-amor. Eu vejo dessa forma. Então, nós temos múltiplas personalidades, múltiplas máscaras. Então, nós podemos oscilar entre a ferida do abandono, a máscara do dependente, e a ferida da traição, a máscara do controlador. A máscara do controlador, nós temos a sedução para obter o que se quer. Só que é uma sedução um pouco diferente da sedução do dependente. A sedução do controlador, que vem da ferida da traição, eu sou forte, eu consigo, eu vou fazer isso por você. E a sedução do dependente eu sou fraca, eu sou frágil, eu estou aqui numa posição de vulnerabilidade e eu espero que você me salve. Então, aqui nós percebemos que um precisa do outro. Nós temos uma relação de codependência entre o dependente e o controlador. Aqui é que entra a fascinação espiritual. Pode acontecer no momento do despertar, se nós não conhecemos ainda a ferida da traição, os nossos traços de controle, que é o narcisismo, tá? Tá ligado ao controlador narcisista, que é diferente de transtorno de personalidade narcisista. Se nós não percebemos isso, no momento de despertar, nós podemos entrar em um estado eufórico, estado de euforia, nos vermos como salvador, como superior aos demais, e invadir o centro das pessoas para ajudar. E muitas vezes, na maioria das vezes, com a melhor das intenções, que é a máscara do bonzinho, da boazinha para seduzir. É uma forma de sedução que é como se falasse assim: ei, peraí, eu quero te ajudar. Eu estou vendo o que está acontecendo, eu sou mais forte que você espiritualmente e eu vou fazer por você aqui. Eu vou resolver por você, você não precisa fazer nada. Você não precisa se desenvolver. Eu já estou desenvolvida, eu faço por você. E as entidades que fazem parte desse coletivo que divagou, esses coletivos que divagaram, aliás, né? Essas entidades, elas se conectam a esse tipo de máscara, porque é o que elas vivenciam do outro lado do véu. Então, a tendência dessas entidades é inflar o ego ainda mais dessas pessoas. E até com essa situação de fractais, nós podemos fazer uma migração da nossa mônada original para mônadas de pseudo-mestres, pseudo-anjos, pseudo-deuses. E eu sei que é um tema bem complexo, porque aí vai depender
da religião de cada pessoa. Eu respeito isso, mas aqui está o convite do canal sobre refletir o que realmente faz sentido para você. Se todos nós temos um Cristo pessoal ou não. Então, nós partimos deste princípio. Então, os ensinamentos vêm com base no princípio que todos nós temos Cristo dentro de nós. Todos nós temos uma identidade avatar de Cristo. Então, é importante isso, sabe? Porque a ferida da traição, junto com a fascinação espiritual, que na verdade é uma faceta, nos traz essa ilusão que aquele mestre ali é melhor do que o meu próprio mestre. Aquele ser ali é melhor do que a minha própria identidade de Cristo, que a minha própria alma. E isso nos leva a uma alimentação através do reconhecimento externo. E por trás do controlador, dessa pessoa que está em fascinação espiritual, existe um dependente. Existe alguém que tem a inferioridade dentro de si, que não foi acolhida, que não foi abraçada. Então, ele conecta a essa dependência do outro, ao abandono do outro, e fala assim, poxa, ele não vai dar conta. Porque, na verdade, é um reflexo daquilo que ele acha que não dá conta dentro de si, tá? Então, fica naquele ciclo. Ao mesmo tempo que ele está em fascinação e se vê maior, muitas vezes ele se vê menor. E por conta dos nossos neurônios espelho, nós temos uma tendência a repetir aquilo que nós vemos nos outros. Então, nós vemos pessoas em fascinação espiritual, se vendo superiores aos outros, salvando os outros, nós admiramos aquilo, nós repetimos, tá? É uma tendência a fazer isso. Aí, qual é o exercício que eu vou propor aqui para trabalhar isso? Você pode visualizar os seus pais, pai e mãe, e abrir espaço dentro de você para compreender que os dois são iguais em importância para a formação do seu corpo físico. Na descrição, eu vou explicar melhor o porquê esse exercício é importante. E vou deixar as indicações aqui também.